Muito bem, pessoal. Então, iniciamos a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos iniciar o projeto Beautycellum. Opa, tudo bem, Júlio? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? E hoje a gente vai tratar sobre esses dois temas aqui, ó, a configuração do projeto e depois a gente vai falar sobre uma outra configuração também, que é a parte do Nodemon e do Sucrase, tá? E aí eu já adiantei com alguns aqui, né? Mas eu vou relembrar com vocês que na próxima aula a gente vai estudar um assunto que eu já inclusive coloquei na plataforma, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha, que é o Docker. E essa aula aqui vai ser um pouco mais extensa, então eu vou pedir para vocês aproveitarem para dar fazer uma leitura nesse material, tá? Quem ainda não conhece, quem nunca ouviu falar sobre o Docker, ele vai ser o container onde a gente vai configurar o banco de dados que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar o banco de dados Postgres para esse nosso projeto, tá? Então, hoje a gente vai já iniciar esse projeto. Já estou aqui, olha, com os materiais abertos, já estou com os projetos, inclusive de cada aula aqui também aberto. A gente vai dar uma passada em cada um deles a partir de agora, tá? Então, vamos lá, acompanhem comigo. E aí, qualquer dúvida, vocês anotem aí no finalzinho, a gente tira, eu dou oportunidade para vocês, tá? Para a gente poder conversar. Vamos lá, está chegando alguém aí? Beleza, Levi? Vamos lá, então, a gente vai começar do... Opa, chegou mais alguém aí? Lohan. Então, a gente vai começar do zero. Essa nossa aplicação, essa nova aplicação. Opa. Oswaldo. Esse é um projeto que nós vamos tratar sobre um salão de beleza. Tá? Até coloquei salão de beleza 2 vezes aqui. Deixa eu apagar uma aqui. Vamos falar sobre um salão de beleza. A gente vai criar a parte da API, que vai ser o nosso back-end. Nós vamos criar um front-end do tipo web. E a gente vai criar um front-end mobile. Eu vou tentar intercalar esses 3 temas, tá? Nesse nosso projeto. É um projeto muito extenso, acredito que não dê tempo da gente poder concluir até o final, mas a gente vai iniciar e aí depois eu compartilho o material com vocês, tá? E a gente vai avançar o máximo que a gente puder. Muito bem, então a gente vai começar trabalhando com a nossa API, parte do back-end. Vamos trabalhar com o Node, né? Então, a nossa API REST, também chamada de API RESTful, que é a nossa interface de programação, que ela está em conformidade com as restrições do estilo da arquitetura REST, permitindo a interação dos serviços web RESTful. E aí, relembrando um pouquinho, REST é a sigla em inglês de Representation State Transfer, que em português significa transferência de estado representacional. Então, eu falo um pouquinho aqui, né, sobre essa parte de API, para vocês relembrarem um pouco, né? Eu vou avançar essa parte aqui, tá, gente? A gente já falou bastante sobre isso aqui, no período passado. E após a gente rever um pouquinho essa ideia da nossa API, do nosso projeto back-end, a gente parte para a criação do nosso projeto. Bom, aqui vocês vão escolher uma pasta para poder criar esse projeto. Eu recomendo que vocês façam isso. Eu vou compartilhar cada uma das aulas lá na nossa plataforma, tá? Vocês me cobrem isso. E, no caso aqui, como eu mudei de máquina, eu tenho minha unidade AC, eu criei uma pasta onde eu coloquei esse projeto. Tá? Então, aqui, eu mostro passo a passo como é que você faz para fazer a criação do projeto. Tá? Criando lá o package.json, e depois usando o code ponto como atalho para você acessar o GitHub. Então, melhor, acessar o Visual Studio Code. Então, aqui, ó, esse aqui é o primeiro, digamos, essa primeira versão, né, da nossa API.
Tá? Então, já defini aqui uma rota, já defini aqui o nosso servidor, que vai rodar na porta 3333, tá? E o nosso app já está definido bonitinho aqui, ó. Aquelas configurações que vocês se lembram bem, coloquei todos os comentários aqui, né? Para vocês depois lerem o código, relembrarem direitinho. Mas isso aqui não é novidade para ninguém. A gente está simplesmente criando uma aplicação, criamos uma API, definimos uma rota. E como essa rota aqui é do tipo GET, eu posso rodar até no navegador. Tá? Então, eu vou voltar daqui a pouquinho para o código, mas vamos primeiro passar pelo material. Tá? Então, aqui, olha, se vocês forem criar na mão essa aplicação, é só seguir esse roteirinho meu aqui. Então, olha, isso aqui foi uma questão que, inclusive, eu passei na prova para vocês, olha, a criação do nosso servidor, ó, essa dependência, o Express. A gente cria o Express, por quê? Porque a gente define aqui o nosso servidor. Então, ele é uma biblioteca que faz parte do nosso projeto. Tá? Então, quando eu defino aqui esse router, olha, ele é construído com base nessa biblioteca Express, que representa o nosso servidor. Tá? Fazendo uma analogia, seria lá o Tomcat, quando nós trabalhávamos com Java para web. Né? Vocês se lembram disso, né? A gente trabalhou, inclusive, em alguns exercícios que vocês fizeram muito bem. Foram muito bem nos exercícios que a gente desenvolveu, tá? Beleza, então, a partir daí, olha, esse nosso projeto, lá na pasta raiz, a gente cria essa pasta SRC. Dentro do SRC, eu tenho esses 3 arquivos. O appjs, que é a configuração do servidor Express, vou passar novamente aqui, ó. É a configuração dele, do nosso servidor. Tá? Então, depois vocês leiam, né? Aqui eu criei uma classe, estou trabalhando aqui no estilo de classe, criei uma classe app, tem essas bibliotecas iniciais aqui, defino a minha rota, defino aqui o middleware, né? Vocês se lembram bem o que é o middleware? É por meio do middleware que eu posso, inclusive, fazer algumas restrições, fazer validações, né? A gente viu bem isso aqui nessas últimas aulas aí de exercícios que nós fizemos. Definimos aqui um arquivo para as rotas, onde a gente vai definir as nossas rotas, routes. Por enquanto, eu só criei uma, para a gente poder fazer um teste. E a gente tem um arquivinho aqui, que é o server.js, que é o arquivo que a gente criou no nosso servidor. Então, a nossa API vai ficar rodando. Assim, enquanto os front-ends consomem os serviços dela. Então, eu vou vir aqui, ó. Deixa eu dar um yarn, só para poder ver se tem alguma coisa para ser instalada. Não, está tudo ok. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui simplesmente um node. Opa. Vou colocar aqui um node. Node. Deixa eu seguir aqui o material. Eu acho que eu esqueci algum detalhezinho aqui. Não, mas é isso aqui mesmo. A gente vai rodar. Eu vou executar diretamente pelo servidor, pelo server.js que a gente criou aqui dentro da pasta source. Então, eu estou aqui, olha, o meu prompt, eu estou na pasta raiz, eu tenho que passar pelo source, então eu vou colocar node. No próximo material, a gente vai automatizar isso, tá? Mas, por enquanto, eu estou rodando dessa forma aqui. Node, SRC, e aí eu vou colocar server.js, onde está o nosso servidor. Server.js. Muito bem, simples assim. Agora, eu quero testar essa rota aqui, que nós criamos, a rota barra. Então, se eu for lá no navegador e chamar lá o localhost, indicando a porta 3333, ele tem que me dar como resposta esse hello world aqui. Tá? Ele vai me dar como resposta isso aqui. Então, vamos fazer o teste. Vamos lá. Opa, Júlio. Localhost 3333. Lá ele já me respondeu a Hello World. Então, a nossa aplicação foi criada, a nossa API foi criada de forma bem simples, o nosso projeto está criado, a API do nosso projeto está criada. Tá? Então, ok, vamos passar para a segunda parte. Vou dar um Ctrl+C. Pode sim. Muito bem, então, ok.
Agora vamos para o segundo material. No nosso segundo material, vamos falar sobre o Nodemon e o Sucrase. Nós vamos automatizar o nosso projeto. Então, gente, observem bem que esse projeto a gente vai fazer, a gente vai desenvolver uma aplicação revendo tudo aquilo que a gente viu durante o período passado. Tá? E está tudo documentado aqui. Então, o que a gente vai fazer é adicionar novas dependências na nossa aplicação, que vão permitir que nós utilizemos novos formatos, né? Parte do JavaScript, vamos mudar a parte do utilizar import ao invés de const require. Vamos dar um up aqui na nossa aplicação. Tá? Então, olha, a gente começa assim, a gente inicia adicionando ao nosso projeto o Sucrase e o Nodemon como dependências de desenvolvimento. Por isso tem esse traço D aqui. Meu projeto está pronto, eu não vou executar isso aqui, tá, gente? O projeto, ó, ele já está prontinho aqui, ó. Essa aqui é a versão desta aula 2, tá? Eu vou rodar daqui a pouquinho. Vamos dar uma passadinha aqui, ó. Então, nós poderíamos utilizar diversas alternativas, como o Babel, o Babel Node, entre outros. No entanto, nós utilizaremos o Sucrase, que vai ser o que a gente vai utilizar. Então, uma vez instalada a biblioteca, uma vez executada a aplicação, para não termos que reiniciá-la, sempre que fizermos uma modificação, iremos configurar o Nodemon. Com ele, ao salvarmos nossa aplicação, automaticamente ela será reiniciada. Ou seja, vocês viram agora há pouco que eu executei a aplicação, mas se eu fizesse qualquer alteração na minha aplicação, se eu fosse mudar aqui de Hello World para Hello FireTest, como eu mudei, né? Vou colocar aqui, vou iniciar como Hello FireTest. Então, se eu fosse executar aqui da forma que eu fiz aquela hora, eu colocaria Node, Source, Server. Ok. Se eu fizesse qualquer alteração, eu teria que interromper a aplicação para poder executar de novo. Agora, com essa biblioteca, a gente automatiza isso. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho, vamos relembrar um pouquinho sobre isso. Então, a configuração do Node é feita diretamente no packed.json. Então, aqui dentro, ó, dentro do packed.json, olha, que a gente vai executar, a gente criou um script dev. Então, agora, quando eu vou executar a aplicação, eu já coloco yarn dev. Por quê? Porque ele vai pegar esse script dev e ele vai executar isso aqui para mim, esse Nodemon src server.js. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Aliás, vamos ver agora, né, seguindo aqui o material, olha. Então, eu vou vir aqui, primeiro eu vou colocar um yarn. Está tudo instalado, está tudo ok. Vou limpar a tela. CLS para limpar a tela. E agora yarn dev. Então, agora eu vou executar esse script aqui, ó, dev. Então, enter. Opa. Pronto, a aplicação foi iniciada. Então, agora, se eu for chamar essa minha rota barra, eu vou lá no navegador, olha, eu vou vir aqui e novamente eu vou executar. Só que agora não é mais Hello World, agora é Hello FireTest. Então, vamos lá, vou executar aqui. Agora, Hello FireTest. Agora, o detalhe dessa implementação que nós fizemos aqui, ó, do Nodemon, é o seguinte, só para a gente poder relembrar. Eu vou colocar aqui Hello Rubens. Observem que a minha aplicação está rodando. Vou colocar aqui o Rubens. Então, quando eu salvar agora, observe o que vai acontecer aqui embaixo. Eu vou dar um Ctrl S. Ó. Ctrl S. O que ele fez? Ele já reiniciou automaticamente. Então, se eu vier aqui agora, lá na minha aplicação, eu vou atualizar a página aqui, ó, ele já chamou o Rubens. Tá? Então, a gente automatiza um pouquinho, né? Vou colocar FireTest novamente. Ctrl S, olha, ele já reiniciou. Se eu vier aqui novamente, executei, falou FireTest. Ok? Muito bem. Então, aí, a configuração do nosso projeto não mudou. Né? Então, quero que vocês aproveitem esse primeiro momento de aula que a gente teve para vocês recapitularem, por meio desses comentários aqui, o que a gente já viu, inclusive, nas outras aulas. Que agora essa nossa aplicação aqui, agora ela vai crescer. Crescer no sentido de que a gente vai trabalhar agora com banco de dados,
a gente vai interagir com o banco de dados. Até os nossos exercícios anteriores, a gente trabalhava só com vetor, né? Você trabalhava na memória RAM. Só que agora não, agora a gente vai trabalhar com banco de dados. Tá? Bom, só que nessa aula a gente vai parar por aqui, eu não vou entrar no Docker, que a aula vai ser um pouco mais extensa. Eu vou mostrar só essa parte aqui eu acho interessante. Isso aqui eu vou mostrar para vocês sim. Essa parte aqui, ó. Devido à instalação do Sucrazy, na aplicação teremos que atualizar a configuração para o processo de debug. Então, gente, isso aqui é uma coisa que eu acho muito interessante, que é a parte de debug. Lá na parte do Java, quando a gente trabalhou com Eclipse, a gente, para poder fazer depuração, era bem tranquilo. Aqui também. Só que para a gente poder fazer a depuração, lá no script, olha, eu vou alternar aqui para o código, aqui no package.json, a gente vai criar esse dev debug. Tá? Então, eu tinha o dev, eu estava executando minha aplicação aqui só com yarn dev. Olha, vou dar um Ctrl+C para interromper. Olha, inicialmente eu executei com yarn dev. Agora eu quero depurar a aplicação, então eu vou trabalhar com dev debug. Tá? Vou mostrar para vocês como é que vai ser. Então, acompanhe comigo aqui o que a gente vai fazer. Então, daqui para frente, a nossa aplicação vai estar com esse recurso aí. Tá? Então, né, sendo após a implementação disso, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai executar agora esse yarn dev debug. Tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá, eu não vou marcar o breakpoint ainda não, eu vou seguir aqui de acordo com o que está o meu material aqui, tá? Então, ó, agora, yarn dev, debug. Qual que é a minha intenção? Só para vocês terem uma ideia do que eu vou fazer aqui agora. Aqui nas minhas rotas, eu estou executando essa linha, né? Quando eu entro na rota, ele executa essa linha. Eu quero acompanhar passo a passo o que ele está fazendo. Então, eu quero, por exemplo, fazer um breakpoint nessa linha aqui que eu estou executando. Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, yarn dev debug, dei um enter. Legal. Então, ele já disse aqui que o debugger já foi disparado. Tá? Então, vamos seguir aqui. Olha. Dentro do nosso Visual Studio Code, a gente tem essa ferramentinha aqui, ó, que é a ferramenta que nos permite executar a depuração, tá vendo? A gente clica aqui, ele nos permite fazer a depuração. Muito interessante isso aqui, pessoal. Claro que essa aplicação está muito pequena. Imagina que eu tivesse uma rota aqui com muitas linhas, e eu quisesse acompanhar o processamento linha a linha. Eu faria esse passo a passo por meio dessa depuração. Tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu faço é clicar no botão para executar e depurar. Bom, clique no botão indicado na figura abaixo, que é essa figurinha aqui, ó, para abrir o launch.json, ou pressione Ctrl+P. Essa parte aqui ela já está configurada também na minha máquina, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Clicando aqui, ó, ele já trouxe o launch.json. Isso aqui precisa ser configurado para que você possa implementar a depuração. Tá? Então, olha, deixa eu dar uma chota. Tá exatamente como está a minha aplicação aqui. Tá? Ok, então, está de acordo. Ok. Aqui eu defino qual que serão os passos, melhor, que a minha aplicação vai implementar a depuração de código. Tá? Beleza, então tá ok, isso aqui a gente já viu. Então, a partir desse ponto, já podemos fazer o debug. Então, a gente vai lá na nossa linha de código, e lá na nossa rota, lá aqui no route, eu vou voltar aqui para o explorador, para o nosso código, vou vir aqui no routes. Então, teoricamente, o meu programa está executando essas 3 linhas aqui, ó. Porque eu defini a rota, simplesmente dei um hello, né? Hello world. Ele vai executar só isso aqui. Ele vai retornar isso aqui para o front-end. O front-end foi e chamou a rota barra. Vim aqui, ó.
Eu vim aqui e coloquei local host, 2 pontos, 33, 33. Eu não coloquei nenhum barra aqui, né? Mas eu poderia ter colocado barra. Então, já entende que tem um barra aqui. É essa barra aqui. E o meu servidor está aqui, ó, 33, 33. Então, a minha API, ela está ouvindo aqueles que forem consumir essa aplicação por meio dessa porta aqui. Então, o front-end, que no caso aqui é o navegador, poderia ser o Insomnia, poderia criar uma requisição lá no Insomnia, né, para fazer isso. Vocês viram isso comigo, né, nas últimas aulas, né, mas não vou fazer isso, tá, porque essa parte está muito simples. Mas o fato é que, beleza, está configurado. Então, aqui na rota, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faria um breakpoint aqui, ó. Então, eu venho aqui, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai marcar um breakpoint na linha 7, que é exatamente essa linha aqui, ó, desse return, para que, ao executar o programa, ele pare nessa posição. Então, a gente vai fazer isso e depois a gente vai fazer a depuração, né? A gente vai clicar lá no menu executar para a gente poder executar a depuração, tá? Deixa eu só vir aqui para frente. Tá, ok. Então, vamos lá. Aqui, ó, vou marcar aqui um breakpoint. Já marquei aqui o breakpoint. Agora eu venho aqui na parte de depuração. Então, eu vou executar. Eu vou clicar aqui em cima que eu quero fazer a execução da minha aplicação. Tá? Executei. Ó, executar programa. Legal. Bom, teoricamente não aconteceu nada. Por quê? Porque eu ainda não executei. A minha API está aguardando o front-end ser executado. Então, eu venho aqui, ó, localhost, 2.33, 33, barra, que é a rota que eu vou executar. Quando eu pressionei o Enter aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vamos lá. Ó. Ele já parou aqui embaixo, ó, dizendo o seguinte, ó. Eu já entrei no modo depuração, tá vendo? Eu já entrei no modo depuração. E ele já parou exatamente nessa linha aqui, ó. Tá? E aqui em cima, ele já colocou alguns elementos. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, vou chamar a lupa, vou abrir a lupa para vocês enxergarem melhor isso aqui. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui, ó? Eu, quando executei, né, e chamei, ele já abriu essa tarja vermelha aqui, indicando que eu já estou em modo depuração. Então, ele parou nesse ponto de interrupção. Se eu tivesse, nessa minha rota aqui, umas 10 linhas, ele pararia na primeira, e aí eu poderia avançar para as outras linhas, as próximas. E como é que eu faço para avançar? Eu tenho aqui um painel de depuração. Nesse painel de depuração, ó, esse botãozinho aqui é para eu parar, esse botãozinho aqui é para eu avançar linha a linha, que ele chama de contornar, eu posso pressionar inclusive o F10. Esse intervir aqui seria o seguinte, imagine que nessa linha fosse chamada uma função, como vocês já viram. A gente fez alguns exercícios assim, lembra aquelas funçõezinhas de entrada de dados e tal? Então, a partir dessa linha aqui, o controle do programa iria para a função. Só que eu quero depurar a execução da função. Então, eu clicaria nesse botãozinho aqui, intervir. Quando eu clicar aqui, ele vai entrar dentro da função e ele vai passar a navegar dentro da função. Se eu não clicar nesse botãozinho, se eu clicar aqui no contornar, ele vai executar aquela linha como se fosse uma linha normal, sem entrar dentro da função. Tá certo? Da mesma forma que eu tenho a opção para sair, se eu quiser sair da função. Esse botãozinho aqui, se eu quiser reiniciar. E isso aqui é para eu poder desconectar. Tá certo? Então, por exemplo, eu quero agora avançar. Então, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, contornar, ele vai executar. Deixa eu executar aqui. Eu acho que ele não... Deixa eu chamar aqui o navegador. Aqui, ó. Executei. Voltei aqui. Agora sim, ó. Ele parou nesse ponto, tá vendo? Tá, indicou aqui. Agora, ó, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ele vai avançar uma linha. Beleza. Então, aqui, observem que ele me mostra
nesse painelzinho lateral, todas as configurações, olha. Se eu tivesse definido alguma variável, por exemplo, ele me mostraria aqui do lado os valores que foram atribuídos às variáveis, as minhas constantes. Tá? Aqui na requisição, ó, os dados da requisição. Os dados de resposta. Tá? Os valores de retorno que foram feitos. Então, essa parte aqui, ó, ela é muito interessante, tá? Isso aqui é muito interessante. Então, se vocês quisessem, a gente pode ver em outras aulas, quando a gente tiver mais linhas de código, para a gente poder acompanhar como é que vai ser essa depuração aqui. Tá? Então, agora, para eu terminar, eu posso reiniciar, ou então, simplesmente, fazer aqui a desconexão. Então, eu posso avançar com o programa até o final. Aqui ele já executou, voltou, aí lá no navegador ele vai executar, vai mostrar o resultado. Tá? Não quero mais usar o depurador, foi, desconecto. Tá? Desconectei, saí fora. Já não estou mais no depurador. Tá? Deixa eu fechar o loop aqui. Então, essa é a ideia do depurador. E tudo isso eu mostro para vocês aqui, tá vendo? Olha, nessa minha documentação. Ó. Quais são os significados, né? O painel, as opções que eu tenho dentro do painel, tudo aquilo que a gente fez, eu mostrei passo a passo, ponto a ponto para vocês aqui o significado de cada um desses botões, para que vocês possam depurar as APIs daqui para frente, conforme a nossa necessidade. Ok? Então, hoje foi assim um aquecimento para a gente poder partir da próxima aula, dar continuidade nessa nossa aplicação. Ok? Então, na quinta-feira a gente retorna com esses nossos conteúdos. Bom? Beleza? Estou encerrando por aqui. E aí a gente vai dar oportunidade agora para vocês perguntarem, pessoal que está... Se houve alguma dúvida, se tem alguma pergunta, tá bom? Para não estender o vídeo, eu vou parar por aqui. Ok, pessoal?